Olá, hoje eu quero falar como criar uma vida extraordinária. O que significa extraordinário? Sobrenatural, significa acima do natural. Isso não significa que você vai ser rica, bilionária, trilionária, vai andar de foguete. Eu não estou falando extraordinária relativa ao mundo natural. Eu estou falando sobrenatural, acima do que é normal para as pessoas. E o que isso diz respeito? Diz respeito a Deus te fazer revelações muito objetivas, muito claras. Eu tive uma experiência dessa com Deus, foi fantástico. Uma coisa que não tinha a menor possibilidade de eu saber, zero possibilidade de eu saber. E Deus foi me revelando, me mostrando mesmo, assim. Vai nesse lugar e abre isso daqui, olha isso daqui, abre esse armário. Um armário com 6, 7 prateleiras com muitas coisas. Vai lá em cima e pega isso daqui. E aí no dia seguinte, outra coisa, uma coisa totalmente aleatória. Eu já estava indo dormir e Deus falou, vai no tal lugar, abre tal roupa e olha um negócio ali. Sabe, coisas assim que eu peguei todas as informações e o que eu fiz com aquilo? Nada. Não fiz nada, eu fiquei estática, querendo entender o que Deus queria com aquilo dali. Eu passei uma noite sentada no sofá, tentando entender aquilo tudo. E aquilo foi fantástico, foi maravilhoso, aquilo foi um antes e depois foi um divisor de águas, porque dizia respeito a várias coisas que eu tinha vivido, o que ia ser a partir de agora, o que Deus fez sem eu ter a menor noção, o que Deus queria que eu ligasse aqui na terra e desligasse aqui na terra, porque já tinha sido desligado no céu. Deus não precisa da nossa presença, do nosso dedo em algumas coisas. Deus só precisa da nossa fé, da nossa entrega. Enquanto nós estamos orando por uma situação, Ele está agindo. Isso é sobrenatural, isso não é normal de acontecer com as pessoas. Não estou dizendo que não acontece, mas não é uma coisa normal do cotidiano, do dia a dia. Mas Deus quer entregar esse tipo de revelação, de relação para nós. Quando a Bíblia diz as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, pelo menos para mim, a minha interpretação é: Satanás não vai me vencer, como se ele viesse contra mim e eu fosse resistir a ele e o mal não entrasse na minha vida porque Deus estava comigo, com a minha família. Mas não é isso. Se as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, significa que as portas estão ali e a gente avança contra as portas. E essas portas não vão ficar de pé diante de nós. E essas portas caem quando a gente acessa o sobrenatural. Não deseje ter uma vida natural. A nossa mente tem muito mais facilidade em acessar o que é natural, que os nossos olhos veem, o que é normal para todo mundo. Mas a gente precisa renovar a nossa mente em Deus. Tem uma oração que eu gosto de fazer de manhã, uma declaração que é: Senhor, eu rejeito a toda mentalidade que não esteja alinhada com a sua. E a partir disso, me reveste com o seu poder e me permita estar em comunhão constante com Jesus. Imagina a nossa mente focada o tempo inteiro assim: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar agora? Como Deus quer que eu pense? O que Deus quer fazer a partir disso daqui? Agora imagina que você não precisa usar sua força de vontade, você não precisa, ai meu Deus, eu agi de forma automática, espontânea, não fugiu a palavra, e não parei para pensar o que Deus gostaria que eu fizesse. Imagina que você possa encurtar esse tempo e criar isso no seu subconsciente, que de forma automática, instantânea, você naturalmente pensa, age, fala como Deus gostaria que você fizesse. Isso tem tudo a ver com a nossa mente. A mente é um recurso que Deus colocou em nós para que a gente possa acessar o Espírito Santo. A mente não se pega, é diferente do cérebro. O cérebro está dentro da nossa cabeça. Se você for fazer uma cirurgia e um médico abrir o seu crânio, ele vai pegar o seu cérebro, botar na mão dele, vai tirar uma foto, você vai olhar o seu cérebro. É diferente da sua mente. A mente é constituída dos seus pensamentos e sentimentos. Você não pega, não materializa. Então a mente é uma coisa muito fantástica. Quando alguém falou alguma vez que a mente existia, já que a mente é uma coisa que não é material, não é física. E como alguém pode dizer que Deus não existe porque você não vê? Você também não vê sua mente. Você não vê seus pensamentos, nem seus sentimentos. Você pode olhar para uma pessoa, a pessoa tá sorrindo, com uma cara tranquila, feliz, alegre, tá tudo bem. E dentro dela, os pensamentos e os sentimentos são destrutivos, tristes, desesperadores. Em contrapartida, uma pessoa pode estar passando por uma situação difícil, uma situação de luto, e ela está em paz. E as pessoas à volta não conseguirem entender, mas ela tem a paz que excede todo o entendimento. É uma experiência sobrenatural. Então a gente precisa buscar o tempo todo esse sobrenatural de Deus. O mundo natural é para quem não se conecta com Deus. E para a gente conseguir
ter acesso a Deus, a gente precisa, entre aspas, adestrar a nossa mente. E a gente começa a fazer isso todos os dias quando a gente acorda, quando a gente dá um comando para nossa mente. Hoje meu dia vai ser maravilhoso, eu vou ter a percepção do que Deus quer que eu faça, eu vou conhecer pessoas que vão me abrir portas para isso, eu vou ter a oportunidade de trazer uma palavra para uma pessoa e transformar tudo que acontece dentro da casa dela. Eu vou falar uma coisa, talvez não intencional, e salvar o dia de uma pessoa. Deus vai colocar diante de mim pessoas que eu posso ajudar financeiramente e resolver uma dificuldade que aquela pessoa estava vivendo, uma grande dificuldade, e eu era a resposta que aquela pessoa precisava. Então a gente acorda e começa a declarar: hoje, dia tal, do mês tal, do ano tal, vai ser um dia fantástico. Que dia maravilhoso, eu já agradeço ao Senhor, que sentimentos maravilhosos, que poder eu vou sentir diante do seu nome, de declarar o seu nome para as pessoas dentro da minha casa. Hoje, através da minha palavra, eu vou desfazer laços malignos, eu vou quebrar um caminho que Satanás estava tentando para carregar meus filhos para isso ou para aquilo, ou para me derrubar no meu trabalho ou numa promoção, enfim. Declare, porque a nossa mente precisa de uma direção. O maior poder que existe na Terra depois de Deus é a nossa mente. A nossa mente subconsciente, as nossas emoções criam a nossa realidade. A Bíblia já diz isso. Assim como o homem imagina, ele é. Assim como nós imaginamos que será o nosso dia, assim será. Independente do que aconteça, pode instalar pandemia, pode pegar fogo, pode acontecer o que for. Se você dá uma direção para sua mente de como você vai reagir diante daquilo, assim vai ser. Se você tenta emagrecer, se você está num processo de emagrecimento, desse comando: depois das 6 da tarde eu vou me sentir saciado, eu não vou sentir fome de nada, eu não vou sentir nenhum desejo de comer. Eu vou sentir vontade de comer coisas, comer comida, me alimentar de comida até as 6 da tarde. Eu gosto de doce, mas eu tenho controle sobre o doce. Ao invés de você ficar falando: eu sou viciada em doce, eu não consigo ficar sem pão, você vai falar exatamente o contrário: eu adoro doce, mas eu como na hora que eu quero. A sua mente precisa desse comando, porque ela vai obedecer ao comando que você dá. Tem uma frase que fala assim: se você acredita que tudo vai dar certo ou que tudo vai dar errado, das duas formas você acertou, porque é sobre o que você acredita. Isso não é força do pensamento, isso é neurociências, isso é bíblico. Assim como o homem imagina, ele é. Uma criança tem uma fé inabalável, porque se o pai ou a mãe diz algo para a criança acredita que é assim. Independente de como seja, a criança só vê aquilo, porque o pai e a mãe são figuras de autoridade para eles. E se o pai e a mãe disseram aquilo se torna uma verdade na mente dele. Independente de ser verdade ou não, na cabeça dele é verdade. Então a gente cria uma realidade a partir do que a gente acredita. Se você acredita, por exemplo, que as pessoas do seu trabalho não gostam de você, falam mal de você pelas costas, que quando você chega tá todo mundo rindo porque é sobre você, que as pessoas estão tentando te derrubar, você vai começar a tratar mal essas pessoas com reservas, você vai ficar isolada, você não vai ajudar as pessoas e, consequentemente, as pessoas de fato vão começar a agir dessa forma com você, mas não é porque elas fizeram isso, é porque você acreditava que era dessa forma, passou a se comportar dessa forma e o resultado foi dessa forma. A mesma coisa para qualquer área da sua vida, inclusive para o emagrecimento. Se você acredita que você é capaz de se tornar uma mulher magra, que você vai gostar de atividade física, que você vai se cuidar, que você vai ter um corpo maravilhoso, que você vai passar pela menopausa sem sintomas horrorosos, que você vai ter um corpo forte, cheio de energia até os últimos dias da sua vida, óbvio, de forma compatível com a idade que você tem. Não dá pra dizer que você vai ter o mesmo corpo com 85 anos que você tinha com 30, né? Estamos falando sobre algo maduro, uma conversa madura aqui sobre isso. Então, se você acredita nisso, se você afirma isso, a sua mente vai buscar formas de conseguir isso. Então, sua mente vai fazer você desejar fazer atividade física porque você quer ter um corpo saudável, forte, firme, com ossos fortes. Seu corpo vai desejar que você beba água, vai fazer você desejar beber água, porque você sabe e afirma que isso é bom para sua pele, para o seu intestino, para formação de colágeno, que te deixa saciada. A sua mente vai fazer com que depois de 6 da tarde você não tenha fome nenhuma, não tenha vontade de comer nada, porque você entendeu que se você não comer nada depois desse horário, você vai emagrecer. E quando você comer alguma coisa, porque você foi no aniversário, num casamento, num jantar, e comeu 8, 9 horas da noite, a sua mente vai entender: tá tudo bem, eu não sou uma pessoa que faço isso, mas hoje foi uma situação específica e por isso eu fiz e tá tudo bem. Então dê comandos para sua mente, não deixe a sua mente vagar solta por aí, porque a mente é o recurso que Deus criou para que nós nos comuniquemos com Ele. E como eu falei para vocês, foi a ciência que estudou a mente humana, criada por Deus, e a palavra confirma tudo isso. Esse é meu recado para você hoje. A sua mente subconsciente é o maior poder que você tem, porque é ela que te faz se conectar com Deus. Um beijo.